Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? E hoje a gente tem um tema especial, né, Luísa? Qual é o tema de hoje? Identidade. Identidade. Tema fácil? Identidade. E aí, teminha complicado ou não? Aparentemente é para ser simples, né? Graças a Deus a gente sabe a nossa identidade. Graças a Deus, mas para quem não sabe, muda tudo, né? Então é a coisa mais complicada do mundo é para quem não sabe a respeito desse assunto. Então é por isso que a gente quer abrir e ver o que Deus fala a respeito. Claro, uma coisa que eu percebi, eu fui fazer uma pesquisa a respeito do assunto, coloquei no YouTube lá, né, identidade. E como tem pessoas procurando a respeito sobre esse assunto, né? Como tem pessoas que ficam olhando e querendo descobrir quem eu sou. Talvez seja uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Quem eu sou? Chega um momento de vida que você começa a se identificar como ser humano, você cresceu um pouco, você começa a ter questionamentos a mais do que aquilo que te mandaram pensar, né? E de repente você começa a pensar assim, quem eu sou? Né? Qual que é a minha identidade? Por que eu sou assim? Por que eu faço o que eu faço? Como que eu vivo? O que define quem eu sou? E eu vi um monte de vídeos assim, e eu assisti alguns ajudam bastante as pessoas, tenho certeza que o que está falando lá é bênção, mas também vi uns outros que também só piora, só não ajuda em nada. Então eu acho que vai ser um assunto interessante da gente trabalhar aqui, conversar um pouco e trazer talvez algumas definições a respeito do assunto e exemplos para que todo mundo possa aplicar na vida esse conhecimento, né, do que significa identidade de verdade. Amém. Posso começar com as perguntas? Pode. Pessoal, sempre antes da gente chegar, ele fala, vai ficar perguntando, sempre pergunta e resposta. Tem alguém que já assistiu, já ouviu alguma outra temporada do Gads? Tudo eu faço a pergunta dele. Mas você vai me perguntar, então eu vou. Posso começar? Você faz as perguntas, mas depois você dá as melhores respostas. Né? É o Espírito Santo em mim. Amém. Amém, você também. Por isso que eu pergunto para você. Ok? Então posso começar? Eu estava pensando com relação a esse assunto e orando, no tanto de pessoas que não têm a possibilidade de ler, por exemplo, porque a Bíblia não chegou até elas, não foi traduzida, ou porque ainda não tiveram acesso, ou algumas pessoas que de fato nem conseguem ler, não sabem ler, né? Mas existe algo que Deus fez por nós, que a gente crê que a partir do momento que a gente recebe, a gente pode viver a partir daquilo ali. Mas então, Rômulo, como que você diria assim, identidade? Como que você explicaria para qualquer pessoa, como que a pessoa pode ser tudo aquilo que Deus criou ela para ser? Como que ela recebe? Não sei se deu para entender a minha pergunta. Não entendi nada. Mas se a gente for colocar, talvez, um pedaço da pergunta ali, uma pequena definição sobre identidade, né? Eu acho que você pode ir até num dicionário normal, alguma coisa assim, você vai encontrar que é um conjunto de características que define define a pessoa a ponto dela ser individual, né? Ela ser ela mesma, ela é o que ela é. Então existem características em mim que me fazem diferente de você, essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. Então existem coisas a nosso respeito que definem o que somos e isso seria a identidade em si. Agora, uma das coisas que me chama muito a atenção no assunto é que existe uma diferença entre aquilo que eu de fato sou e aquilo que eu penso que sou. Fala mais. Então, muitas pessoas elas passam por essa grande crise. Existe a definição clara de quem você é e existe o que você pensa que é. Já viu aquele menino bem magrinho, tal, que anda de peito estufado? Você fica olhando, cara, você foi 2 dias na academia e já está achando que é grandão, né? Aquela coisa toda. Entendeu? Existe uma coisa que você é e uma coisa que você pensa que é. E isso é a grande dificuldade que eu acho que tem a respeito do assunto. Porque a Bíblia também trabalha essas duas ideias. Então, mais para frente que a gente pode colocar na definição o que a gente verdadeiramente é, mas tem uma coisa que a gente precisa entender, que o mundo
ele tenta distrair a gente, Satanás, ele tenta distrair a gente, a mentira, ele tenta distrair a gente, para a gente não encontrar essa verdade do que a gente verdadeiramente é. Mas ele sempre está tentando nos guiar a acharmos que somos algo. Ele está sempre querendo guiar o nosso pensamento a respeito de nós mesmos e não a confiança naquilo que verdadeiramente somos. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, deixa eu achar aqui para vocês. Olha só que interessante esse texto aqui. Onde está? 2 Coríntios 3, do 14 ao 18, diz assim, na verdade, a mente deles se fechou. Então, quando a gente fala de mente, a gente está falando de pensamentos, né? Então, os pensamentos deles estão fechados, como se fossem definidos. Né? É isso aqui, é assim que eu penso, é isso que define, é isso. A mente deles se fechou. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então, eles têm uma mente fechada. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Ou seja, o que ele está usando como exemplo aqui de uma mente fechada? Um véu que é colocado na leitura do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do Torá lá, na verdade, né? Não foi retirado esse véu, ou seja, eles continuam com a mente fechada. Por quê? Porque só tem como você ter uma renovação de mente em Cristo. Aí ele fala assim, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ou seja, nada entra, eu penso assim, a minha mente está fechada. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, ele começa falando aqui a respeito de termos uma mente fechada. Ou seja, algo que nós já pensamos que somos. Então eu tenho uma definição a meu respeito e eu fico pensando que sou aquilo. Mas, quando eu encontro a Cristo Jesus, essa mente fechada, cauterizada, ela pode ser transformada. E agora eu, sem véu, eu posso ver Jesus assim como Ele é. E ao ver Jesus assim como Ele é, eu vou sendo transformado. Transformado de que forma? Transformado no pensamento que eu tenho a meu respeito. Amém. Transformado na compreensão daquilo que Jesus é. Né? Transformado na minha mente, na minha forma de ver as coisas. Então existe uma diferença entre o que eu sou e a forma como eu me vejo. E eu quero sempre definir a minha identidade pela forma como eu me vejo. E esse é o grande erro. É aqui que entra, por exemplo, a idolatria. Idolatria hoje é muito simples. Pega alguns nomes de roupas. Né? Você veste a roupa com o nome da pessoa. Né? Eu estou vestido, o que? Fala um nome de uma roupa que é... Eu não conheço o nome da pessoa. Não, é o próprio nome. Tom Ford é o nome. Pronto, eu estou vestido de Tom Ford, alguém conhece? Né? Diga Lambano, se você conhece. 007, se você nunca né? viu. Se você conhece Lambano. Mas o que? Eu ponho um Tom Ford porque eu quero me identificar com o Tom Ford. Eu quero me identificar com aquilo. Então, identidade para a pessoa que ainda não... como que eu digo? Identidade para aquela pessoa que não compreende a sua identidade é identificação. Eu quero me identificar com algo para definir o que eu sou. Eu quero pensar de acordo com aquilo que eu me identifico. Eu quero me ver de acordo com aquilo que eu me identifico. Então eu quero participar de um grupo de pessoas, me vestir igual aquelas pessoas para me identificar com aquilo. Eu quero viver um estilo de vida para me identificar com aquilo. Eu escuto tais pessoas para me identificar com aquilo. Eu faço tais coisas para me identificar com aquilo. E aí eu acho que aquilo que eu estou fazendo, a maneira como eu penso a meu respeito, é a minha identidade. Entende? Mas isso é como se fosse um véu. E eu preciso tirar esse véu e não ficar buscando a identificação. A minha mente tem que abrir para conhecer e ser transformada aos olhos de Jesus, na imagem de Jesus. Então aqui a gente aprende duas coisas. Uma, todo ser humano se compreende de uma forma.
mas todo ser humano é definido por uma verdade. Amém. Então o texto diz assim: você tem um véu na sua mente, você precisa tirar esse véu, e você precisa ser transformado, ou seja, a forma como você vê precisa ir se esclarecendo, precisa ir sendo iluminada, ao ponto de você se ver como Jesus é. E quando você pensa assim, agora eu tenho que ser como Jesus é, você encontra a resposta da sua identidade, que é Jesus. Você tem que se encontrar em Cristo Jesus. Então, existem 2 assuntos que você vai ver aí quando as pessoas estão falando sobre identidade. Uma é, você é aquilo com o que você se identifica. Você é aquilo que você vê. Me diga com quem você anda e direis quem você é. Isso é verdade? É verdade. Isso faz parte do ser humano? Faz parte do ser humano. Porque ele é transformado na medida daquilo que ele se expõe a. Eu me exponho, eu vou sendo transformado naquilo. Mas aquilo é o que eu verdadeiramente sou? Não. Entendem isso? Mais ou menos? Sim. Explica mais, fala mais. Não, eu acho que você podia falar um pouco. Assim, o menininho chegou para o pai assim e falou: pai, que tamanho é Deus? E aí o pai assim ficou meio preocupado, como é que eu vou dar uma resposta para esse menino agora, né? E ele olhou para cima assim, foi pedir socorro para Deus, né? E aí, Deus me ajuda, e viu um avião. E daí ele falou assim: filho, que tamanho é o avião? Daí o filho olhou lá e falou: pai, é pequenininho, ó, quase não enxergo. Tá bom, passou alguns dias, eles estavam no aeroporto, e aí o pai perguntou: filho, que tamanho é o avião? Aí ele falou: pai, olha, é grandão, né? É tão grande que eu posso entrar nele, eu posso estar nele, eu posso estar nesse avião. E aí o pai falou: da mesma forma Deus, quanto mais perto você está, maior ele é para você. Quanto mais você se relaciona com ele, maior ele é para você. Chega um ponto que você quer até estar dentro dele. E aí você quer conhecer ele por completo, e aí você quer saber quem ele é de fato. Então, quanto mais perto, mais eu conheço. Da mesma forma, no conhecimento da nossa identidade. Quanto mais longe eu estou de Jesus, mais longe eu estou de saber quem eu sou. Quanto mais perto eu estou de Jesus, mais perto eu estou de saber quem eu sou. Porque a definição de quem você é chama-se Jesus Cristo. Deus, ele quer olhar para você e ver você assim como ele vê o filho dele. O sonho de Deus é que todos nós cresçamos em maturidade, sejamos edificados na palavra, ao ponto de atingirmos a estatura do varão perfeito. Ou seja, ao ponto de sermos semelhantes a Jesus, iguaizinhos a Jesus, manifestarmos apenas Jesus. Quem eu sou então? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E ele quer dizer assim: você é meu filho. E agora eu preciso me aproximar da revelação de quem é o Filho para compreender quem eu sou. Quando Cristo é revelado em mim, quando eu me transformo à imagem de Cristo, ali eu descubro quem eu sou. Então eu e você, a gente tem que parar de procurar qual é a nossa identidade. E a gente tem que começar a procurar quem é Jesus. Muito bom. Quando eu encontrar quem é Jesus, eu descubro quem sou. Por quê? Porque existe aquilo que verdadeiramente sou e existe aquilo que eu penso que sou. Então, o que eu penso que sou, ele pode ser transformado. O que eu sou de fato é uma verdade, é absoluto, não muda. Então, esse texto aqui está nos falando sobre esse lado de que precisamos transformar aquilo que pensamos que somos. Precisamos conhecer mais Jesus. Precisamos nos adaptar mais à imagem de Cristo, buscar mais a imagem de Cristo, nos assemelharmos mais a Ele, nos encontrarmos mais nele, porque Ele é a definição de quem eu verdadeiramente sou. E esse foi mais um episódio do GADS. Graças a Deus é sexta-feira. Obrigado por acompanhar. E se você quiser receber mais esse tipo de conteúdo, ative as suas notificações. Toda sexta-feira às 18 horas, um novo episódio, ou também no Spotify, plataforma apenas de áudio, toda sexta-feira ao meio-dia. Tá bom? Continue abençoado. Tchau, tchau.